Chegou a hora de falar de um assunto que interessa a muita gente. Você sabe o que fazer para salvar uma pessoa que se engasgou? Aconteceu com esse bebê. E com o filho do ex-polegar Alan Frank, o menino de 6 anos se engasgou com água e foi salvo pelo próprio pai. Um sentimento difícil de colocar em palavras. Eu senti a iminência de perder um filho, que não tem dor maior no mundo que perder um filho. Alan Frank, ex-integrante do grupo Polegar, e a esposa Fernanda passaram por momentos de terror. O filho Luíde, de 6 anos, engasgou e teve uma parada respiratória. Recuperado do susto, Alan recebeu nossa equipe para contar o que aconteceu. Alan, eu sei que é muito difícil você lembrar do dia mais triste da sua vida, mas acho que é importante para muitas famílias, para os pais. Se você não fosse médico, você acha que seu filho teria sobrevivido? Não. Não teria dado tempo. No final do ano passado, a família toda viajou para a Bahia para passar o Réveillon. No dia 2 de janeiro, eles voltaram a São Paulo e ainda no aeroporto aconteceu o inesperado. Alan conta que estava esperando as malas quando Luíde se engasgou tomando água. De repente, a esposa começou a gritar. Ela falou, olha, ele está vomitando. Aí eu já fiquei atento assim, ela falou, olha, ele está com dificuldade para respirar. Ele estava desacordado nesse momento. Ele apagou, ele ficou com a boquinha, quando ela me chamou, ele ficou com a boquinha bem roxa. E quando eu fiz a manobra umas 3, 4 vezes, ele ainda estava vivo, estava acordado. Aí ele apagou, ele perdeu totalmente os sentidos, assim. Nos seus braços? Nos meus braços. Eu sentia como se a vida do meu filho estivesse escorrendo por entre meus dedos, como se fosse água nessa hora. Foi o momento mais difícil, mais duro de toda a minha vida, assim. A situação provocou um tumulto no aeroporto. Alan é médico, conhece bem os primeiros socorros. Ele pediu para as pessoas se afastarem e tentou reanimar Luíde. Aí eu gritei para todo mundo, eu sou médico, ele é meu filho, eu sei o que eu estou fazendo, abra um espaço, por favor. O menino demorou a reagir. Foi necessário realizar várias manobras, o que deixou a família ainda mais em pânico. Eu acho que deve ter sido algo em torno de 3 a 5 minutos, o tempo que eu demorei para conseguir reanimar meu filho, conseguir fazer ele voltar a respirar. E a equipe médica só chegou depois de uns 5 minutos. Finalmente, os pais puderam respirar também. Alan tinha acabado de salvar a vida do próprio filho. Na hora que furaram a mãozinha dele com uma agulha, ele teve a primeira reação. Ele gritou, ai, e levantou o pescocinho. Nessa hora me deu um super alívio, assim. Luíde foi atendido em Guarulhos, na Grande São Paulo, e em seguida levado para outro hospital na capital, onde ficou em observação por uma noite. Como é que está o Luíde? De saúde ele está bem, nós estamos fazendo uma bateria de exames, estamos revirando ele do avesso. A gente quer saber o que aconteceu com ele mesmo. O engasgo é uma forma de defesa do nosso corpo. Na garganta existem 2 tubulações, uma para a passagem de ar, outra para os alimentos. E na parte superior, uma estrutura chamada epiglote, que coordena a abertura dessas 2 vias. Quando engolimos alguma coisa, a epiglote fecha o caminho para os pulmões e abre o caminho para o estômago. Na situação de engasgo, acontece uma falha e um resquício desse alimento vai para o caminho errado, provocando uma crise de tosse. O que chama a atenção no caso de Luíde é que o engasgo foi provocado por água e não por uma substância sólida. Para Alan, provavelmente havia algum alimento obstruindo as vias aéreas. Esta pediatra complementa. A criança às vezes quer comer, pular, brincar, correr ao mesmo tempo, andar no carrinho. E não pode, porque nessa situação pode ocorrer um engasgo, né? A criança está tomando um líquido e está pulando ao mesmo tempo, fatalmente ela pode engasgar. Os pais sempre têm que ficar de olho. Segundo a especialista, existem alguns alimentos que provocam engasgos com mais frequência e por isso merecem mais atenção. Como exemplo, a uva. A uva ou o tomate cereja são alimentos escorregadios. Então, você nunca pode dar uma uva inteira para a criança comer. Outra coisa que a gente tem que tomar cuidado são com as oleaginosas. Então, castanhas, até amendoim, nozes. Isso é muito perigoso. Também evitar para a criança, assim, de até 4 anos, tem que tentar evitar. Outra coisa é a pipoca. A pipoca tem que tomar muito cuidado e não oferecer para a criança antes dos 2 anos. Porque a pipoca solta uma casquinha que fica muito difícil de engolir
e com mais chance ainda de engasgar. Com os recém-nascidos, também é preciso ter cuidados específicos. Até 6 meses, a criança vai mamar. Depois que ela mamar, sempre deixar a criança em pé por pelo menos 20 minutos. A gente fala que é para rotar, mas ainda que a criança não arrote, ela tem que ficar esse tempo em pé para ocorrer o esvaziamento gástrico e evitar que ela provavelmente tussa ou engasgue com o leite que ela ingeriu. A médica também recomenda colocar o bebê para dormir de barriga para cima. Dessa forma, se o leite voltar, ele vai tossir e chamar a atenção dos pais. Na última quinta-feira, uma equipe da Polícia Militar também fez um resgate impressionante de um recém-nascido engasgado com leite materno. A mãe tentou reanimar o filho, mas sem sucesso correu para o posto policial. Ela entrou com o filho nos braços, de forma desesperada, veio ao meu encontro, informando para mim que o filho não estava respirando. O cabo Correia deu continuidade ao atendimento e, enquanto ele dava a tapinha nas costas, a policial Renata sugava o narizinho e a boca do bebê para retirar o leite. Com o conhecimento que nós tínhamos e o treinamento, foi o sucesso de ter recuperado a criança, trazido a criança de volta. Depois de alguns segundos, ele reagiu, regurgitou, voltou a respirar e deu até uma choradinha, para o alívio da mãe. Na hora, no momento, você não pensa muito bem. Depois, quando você chega em casa, que você vai analisar o vídeo, é uma emoção muito grande, né? Em saber que você conseguiu ajudar, salvar mais uma vida. As técnicas que os policiais adotaram para salvar o recém-nascido são diferentes das que o Alan usou no filho dele. Alan mostra como agiu, simulando em um boneco. É a mesma manobra que se faria no adulto? É a mesma que faria no adulto, a que eu fiz, que chama manobra de Heimlich. Tá. Eu peguei ele contra meu corpo, assim, abracei ele contra meu corpo, pus as duas mãos no estômago, assim, e apertava forte, assim. E o alimento que estiver obstruindo o esôfago, a traqueia, a tendência é ser expulso e aí liberar as vias aéreas para ele voltar a respirar. Como a primeira técnica não resolveu, Alan deitou o Luigi e tentou uma respiração boca a boca. Só que a boca dele estava fechada, não passava nada, não tinha como respirar. Aí eu fiz o contrário, então eu tampei e comecei a fazer a respiração pelo nariz. E aí eu assoprava, você sopra e para, porque o ar tem que entrar e sair. Foi aí que deu certo, é aí que ele voltou a respirar. O tenente Elias explica que no caso de um bebê, a intensidade do procedimento precisa ser diferente para evitar lesões. Engasgou com o leite ou com algum objeto. Como eu vou proceder? Eu vou apoiar essa criança com a barriguinha dela no meu antebraço. Vou segurar aqui, ó, na mandíbula de preferência. Tem que tomar muito cuidado porque é muito sensível. Vou colocar ela com a cabeça um pouquinho mais abaixo do que a cintura dela. Posso apoiar na minha perna, por exemplo. E vou dar 5 tapinhas nas costas dela, entre as escápulas. Então, vou fazer 1, 2, 3, 4, 5. Fiz os 5 tapas, vou virar essa criança ainda no meu antebraço com a outra mão, segurando a cabecinha dela. Vou pegar esses meus 2 dedos, anelar e médio, vou posicionar no centro do tórax dessa criança, na linha dos mamilos, e vou fazer 5 compressões. Então, vou fazer. E o tenente alerta: mesmo depois disso, é importante levar a vítima para um hospital ou aguardar socorro dos bombeiros. No nosso canal na internet, você pode assistir as entrevistas completas da pediatra Paula Celan e do tenente Elias, para saber mais sobre o engasgo e as manobras de resgate. No Rio de Janeiro, esta mulher perdeu a neta, Maria Alice, de 3 anos. A menina engasgou com um chiclete durante um passeio no shopping. Brigadistas chegaram a socorrê-la, mas a menina não resistiu. Para a família, houve falhas no atendimento. O que resultou no acontecido do falecimento dela foi a falta de capacidade dos seguranças de saberem pelo menos um primeiros socorros, pelo menos como desentalar uma pessoa. Essa é a luta da advogada Alessandra Begali. Em 2017, o filho dela morreu depois de engasgar com uma salsicha numa excursão da escola. Lucas teve 7 paradas cardíacas
e não sobreviveu. Se tivesse alguém no local, junto com o Lucas, ao lado dele, que soubesse fazer a manobra de desengasgo, que soubesse ligar imediatamente para o socorro, explicar o que estava acontecendo, eu acho sim que teria tido um desfecho diferente. Alessandra decidiu tornar o que aconteceu com o filho um motivo de luta. O caso serviu de base para a criação de uma lei nacional, a Lei Lucas, que foi sancionada em 2018. O objetivo é capacitar professores e recreadores de instituições públicas e privadas para realizar os primeiros socorros. A advogada soube do caso do Luigi e entrou em contato com o Alan. Ele não pensou duas vezes. Vai ajudar a espalhar conhecimento sobre o assunto. Eu era artista, eu era cantor, eu era apresentador de TV e eu resolvi fazer uma faculdade. Deus me colocou por todos esses caminhos para hoje poder estar salvando meu filhinho.